Fala guerreiro, fala guerreira, professor Leonardo Lacerda. Nesse vídeo nós vamos resolver o nosso primeiro simulado de matemática voltado para o concurso da PM de Alagoas, cargo de soldado. Vamos lá, a nossa primeira questão está trazendo o seguinte: acerca de proporcionalidade e porcentagens de sequências, julgue o item seguinte. Suponha que, na fiscalização de uma amostra de 2.400 notas fiscais, tenham sido observadas, em relação aos dados contidos no sistema do Estado, inconsistência em 15% delas, e que, após reanálise de todas as notas fiscais, tenha sido obtida uma redução relativa de 40% nas inconsistências observadas. Nessa situação, ao final, o percentual de notas observadas com inconsistências no sistema foi igual a 9%. Vamos lá, agora a gente volta aqui para o quadro. Vamos trazer os dados dessa nossa primeira questão. Nessa primeira questão, nós temos o seguinte: são 2.400 o quê? Notas fiscais, certo? Notas fiscais. Sendo que em cima desse valor, ele fala o quê? Que em 15% dessa quantidade foram observados o quê? Inconsistências. Inconsistências, beleza? E logo após ele fala o seguinte, ó, teve uma reanálise, tranquilo? E em cima dessa reanálise, o que é que aconteceu? Presta atenção. 40% nas inconsistências observadas, vamos voltar, tenha sido obtida uma redução relativa de 40% nas inconsistências observadas. Presta atenção. As inconsistências estão demarcadas através dessa porcentagem, beleza? E esse 40% ocorreu uma redução em cima dessa quantidade, beleza? Então, o que eu tenho atualmente não é mais 15% desse valor. E sim o quê? Eu vou ter, não reduziu 40%, então continuar o quanto? 60%, beleza? Então eu tenho que pegar 60% das inconsistências. E das é a mesma coisa que D, as, enfim, D na matemática vai denotar uma operação de multiplicação, beleza? Então o que acontece? É 60% das inconsistências. E essas inconsistências é calculada como? Com 15% das notas fiscais, que são 2.400. Então, ó, das, mesma coisa, as, tranquilo? 2.400. Então, resumindo, essa é a quantidade de notas, de fato, que estão o quê? Inconsistentes. Mas a questão está solicitando o quê? O percentual de notas o quê? Com inconsistência. Então, presta atenção. Isso aqui é a quantidade. Daqui eu vou tirar a questão do percentual, beleza? Então, bora lá. Isso aqui, senhores, é a mesma coisa em formato decimal ou até mesmo em porcentagem, não tem problema. Vamos lá, formato decimal, melhor. Pega isso e divide por 100. 60%, 60%, vou deixar para quem tem dificuldade, presta atenção. 60%, 60 por 100. Isso para passar para o formato o quê? Decimal. 15%, 15 por 100. Divisão por 100. É a mesma coisa que 10 ao quadrado. Pega essa vírgula e diz logo quantas vezes para a esquerda, numa divisão. 2, porque isso é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O expoente indica essa quantidade de saltos, beleza? Então, vou só repetir aqui. Considere que multiplicando é o 2.400, beleza? Que não interessa para a gente. Aqui é a mesma coisa que 0,6, beleza? Que multiplica o quê? 0,15. Eu poderia deixar assim no formato decimal, tranquilo? Ou então, se você não quiser fazer isso, converter para decimal, eu poderia tranquilamente aqui, senhores, fazer a multiplicação de 60 vezes 15. Presta atenção, faz isso aqui, ó. 6 vezes 15 aqui dá 30. 6 vezes 1, 6 com 3, 9, 90. Como o número aqui é 60, essa multiplicação em cima vai resultar em quanto? Vai resultar em 900, que vai ser dividido por 100, que multiplica o quê? 100. Isso que vai estar multiplicando essa quantidade que se refere a 2.400, que não nos interessa, beleza? Ok, volta para cá.
eu posso pegar isso aqui, ó, cancelar com esse 100. E essa expressão aqui que aparece é 9 por 100, que multiplica essa quantidade. Vou colocar aqui, 2.400. Senhores, o que é isso aqui? Ó? O que é isso aqui? Isso nada mais é que uma forma. É uma porcentagem no formato o quê? Decimal, beleza? De quanto? De 9 por 100. 9 por 100, beleza? Então, isso aqui nada mais é que o quê? 9% de 2.400, que são as notas. Então, qual que é o percentual referente a essas inconsistências, senhores? Se refere exatamente igual a 9%. A afirmação é o seguinte: o percentual de notas observadas com inconsistência no sistema foi de 9%. E aí, essa primeira questão, ela está trazendo a afirmação correta ou errada? Tá certo ou tá errado? Tá certo, senhores. Então vai lá, ó, onde tiver a opção certo e preenche ela lá 100%, que essa primeira questão está correta. Beleza? Vamos para a próxima. Acerca de proporcionalidade, porcentagens e sequências, julgue o item seguinte. Considere que 3 auditores trabalhando 8 horas por dia, todos com o mesmo ritmo de trabalho, sejam capazes de fiscalizar 180 notas fiscais em 5 dias. Senhores, vamos lá. Aqui já está com cara de ser o quê? Regra de 3, beleza? No caso composto. Já foi falado em que? Olha, auditores trabalhando horas por dia, vou colocar aqui horas por dia, sejam capazes de fiscalizar 180 notas fiscais. E a outra coisa são ao longo de quantos dias? Qual que é o outro parâmetro? Dias, beleza? Então note que essa relação que foi informada, vamos trazer para cá. Eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 3 auditores, 8 horas por dia, fiscalizar 180 em o quê? 5 dias. Nessas mesmas condições, uma equipe de 5 auditores terá fiscalizado em 4 dias 200 notas fiscais. Presta atenção, a incógnita é isso aqui, beleza? Ele está trazendo a última informação referente ao quê? Notas fiscais. E ele fala nas mesmas condições. Então, o que está faltando é porque simplesmente vai o quê? Ser repetida, beleza? Então, note que essa produção aqui, a quantidade de trabalho, horas por dia, não vai interferir em nada. Então, observe, aqui está a minha incógnita. Precisamos encontrar. Preste atenção, qual que vai ser o esquema? Essa não é a coluna da minha incógnita, então imagine que eu peguei isso, trouxe para cá, beleza? A gente faz o quê? Adota um sentido para uma seta aqui, simplesmente para a gente analisar se os demais parâmetros se relacionam com ela, uma relação diretamente ou inversamente proporcional, beleza? Então, bora lá. 3 auditores, 8 horas por dia. Não precisa nem falar isso. 3, 180 em 5 dias, beleza? Aumentei a quantidade de auditores. Em tese, eu aumentaria a quantidade de notas fiscais que esses auditores vão conseguir, enfim, fiscalizar. E aí? Sim, né, senhores? Então, se eu tenho mais gente, em tese, eu vou conseguir aumentar a quantidade de notas fiscais. Então, note que aqui aumentou, a lógica é que aqui vai fazer o quê? Aumentar. Então, seguir o mesmo sentido. Então, se essa seta está para baixo, que foi uma referência que eu criei, aqui vai estar nesse mesmo sentido, nessa mesma lógica, beleza? Vamos agora analisar a questão com dias. Vamos lá. Eu consegui analisar 180 notas em 5 dias. Reduzir a quantidade de dias. Eu vou analisar mais notas, mais que 180 notas ou menos que 186 notas. Eu vou conseguir o quê? Menos que 180 notas, beleza? Então, diminuiu a quantidade de dias que eu tenho para trabalhar, então eu não vou conseguir dar conta de mais que 180, vai ser menos, beleza? Diminuiu aqui, a lógica aqui também vai fazer o quê? Diminuir. Então, elas possuem o quê? Elas também possuem o mesmo sentido, ou seja, são diretamente proporcionais. E para a gente encontrar quanto que vale essa minha incógnita, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar a seguinte equação.
ela fica isolada aqui, ó. É a primeira, ela é a referência. 180 por x. Isso eu vou igualar a todas essas outras, beleza? Se a seta estiver no mesmo sentido que ela, permanece a relação do jeito que está. Aqui não é 3 e 5 está para baixo? 3 sobre 5, multiplica. Aqui não vai entrar em jogo, porque eu poderia ficar com a seta para baixo ou para cima e quando fosse inverter, continuaria sendo o quê? 8 sobre 8, que resulta em 1, beleza? Aqui já é a primeira e essa aqui está no mesmo sentido, então vai multiplicar o quê aqui? 5 sobre 4. Então, esse 5 com esse 5 vai para casa de chapéu e sobra isso aqui. Então, opa, 180 igual a isso para quem ainda está um pouco lento, faz o meio pelos extremos, para quem está ainda pegando o jeito. Eu vou ficar com o quê? 180 que multiplica 4, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3 que multiplica x. Presta atenção, quem é que eu tenho que isolar aqui nessa expressão? Não é x? Então isso tem que vir para cá, ele está multiplicando x, passa dividindo. Então x vai ser igual a 180, que multiplica 4, que eu divido isso por quanto? Por 3. Observe, 180 dividido por 3, isso aqui resulta em quanto? 60. 4 vezes 60, 4 vezes 6, dá quanto? 24. Então, x vai ser igual, você coloca 24 e adiciona 1, 0. Beleza? Então, quantas notas fiscais eu vou conseguir fiscalizar no final da história? 240. E ele fala, nessas condições, tal, em 4 dias, a gente vai conseguir fiscalizar 200 notas fiscais. Ele dá uma indicação de igualdade. Foram 200? Não, foram 240. Então, essa segunda questão, senhores, ela vai estar o quê? Vai estar errada, beleza? Próxima questão. A respeito de juros, montante, capital e porcentagem, julgue o item subsequente. Se o preço de R$400 de um produto que estava em promoção sofre, após o encerramento da promoção, 2 reajustes sucessivos de 10% e 15% no regime o quê? Composto. Então, o preço final do produto após os reajustes será de R$ 506. Bora lá. Terceira questão. O preço disso aqui inicialmente era o quê? R$400, beleza? E tiveram reajustes o quê? Reajustes sucessivos no regime composto. Ok? De quanto foi esse reajuste sucessivo? Foi de, cadê? 10% e 15%. Você, antes de eu explicar essa questão, consegue diferir o que é que mudaria do regime simples para o regime composto? Caso você não saiba, preste atenção, vou explicar das duas maneiras. O preço inicial, senhores, corresponde a quanto? R$400. Beleza? Então, em cima desse valor, vai ocorrer o primeiro aumento, que é o aumento de quanto? 10%. Beleza? Então, quanto equivale 10% de 400? Ó, presta atenção. 10% de tal valor, isso vai virar o quê? 10 por 100, D vira vezes, e isso eu multiplico L. Beleza? Note que isso eu mato com isso, fica 10 vezes 4, isso aqui vai resultar em quê? 40, beleza? Então, se o preço inicialmente era 400, com esse aumento de 10%, ele vai passar a ter um valor de quê? 440. Ok. Mas logo após está ocorrendo o quê, senhores? Um aumento de 15%. Mas aí que vai entrar a diferença entre o regime de capitalização simples para o regime de capitalização composto. Por quê? O regime de capitalização simples, esse percentual que nós estamos trabalhando, ele vai inserir em cima sempre de qual valor de referência? O inicial, que é 400. Beleza? Sempre é sobre ele. Já no regime de capitalização composto, meu amigo, eu vou inserir essa taxa em cima do valor
atual que eu diga, depois de, enfim, hoje, quanto é que vale esse valor? É isso? Então, percentual em cima dele. Por exemplo, no caso de juros compostos, quanto é que o meu montante hoje, quanto é que eu receberia já com a incidência dos outros juros? Zero tanto, beleza. Se vai passar mais tempo, esse percentual vai ser inserido em cima de quanto eu tenho hoje de direito, e não de quanto eu coloquei lá no início do meu investimento. Deu para entender? Então, esse é o raciocínio. Então, esse aumento de 15% vai incidir justamente em quê? Nesse valor daqui. Ou seja, eu tenho que pegar, cadê? 440 e calcular 15% de 440. Mesmo esquema, 15 por 100, que multiplica 440. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a multiplicação de... Cadê? Esse 10 morre com esse, fica 10 embaixo, beleza? Guarda isso aí. 15 vezes 44, quanto é que dá isso? Sei lá, vamos fazer aqui. 20, 22, 44, certo? Então, 0,66, 660. Então, isso aqui é a mesma coisa que 660 dividido por 10, que cancelando isso aqui resulta em quanto? R$66. Mas isso é referente ao quanto aumentou. Então, a resposta aqui final para isso aqui vai ser o quê? Vai ser 440 mais quanto? Mais 66. Se eu somar 60 com isso aqui, vira 500. Mais 6, resulta em quanto? R$506. Beleza? Então, esse é o valor. E a questão 3 está dizendo o seguinte. Então, o preço final do produto após os reajustes será de 506. E aí, certo ou errado? A terceira questão está o quê, senhores? Ela está certa. Próxima questão. A respeito de juros, montante, capital e porcentagem, julgue o item subsequente. Se um capital de 1.200 for aplicada a uma taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juros o quê? Simples. Então, após 9 meses, o montante será de 1.740. Pronto. Terminei de fazer a leitura e de limpar o quadro. Agora vamos resolver. Quarta questão, senhores. O que é que a gente tem de dados? Que o capital, vamos colocar assim, C0, capital inicial, foi de quanto? 1.200. Ok? A taxa de juros, a gente já considera isso como se fosse a taxa efetiva, tranquilo? É 5% ao mês, meu amigo. ponto M, ao mês. No regime de juros simples, ok? Então, após 9 meses, ou seja, o N ou T de tempo, tanto faz, se refere a 9 meses. Aí ele quer saber o que nesse esquema aqui? Quanto que foi o montante, senhores? Isso aqui, ó, questãozinha fácil para cair na prova e é fácil de você acertar, beleza? Por quê? O montante, ele é igual quanto eu inseri de capital, mais o que eu vou ganhar de juros. E esses juros, senhores, como é que a gente calcula? É o capital que eu investi, sobre ele eu vou incidir a taxa de juros, e obviamente, como ele é proporcional, vai ser proporcional ao quê? Ao tempo, ok? Logo, daqui eu poderia trabalhar do jeito que está, ou colocar C em evidência, e ficaria assim, C que multiplica 1 mais IN, beleza? É só resolver isso aí. Mas para facilitar, já que nem todo mundo tem uma facilidade com a matéria, vamos deixar do jeito que está. Então o montante aqui, senhores, vai ser o quê? 1.200, que eu vou somar com mais 1.200, que multiplica o quê? A taxa de juros que é de 5% ao mês. Cuidado! Se eu estou usando a taxa ao mês, eu tenho que colocar o tempo em quê? Em mês. Coloquei tantos anos. Então faça a equivalência dessa taxa, beleza? Para anos. Se for a regime de juros simples, é tranquilo, mas se for regime de juros compostos, você tem que saber a relação lá para fazer essa conversão, beleza? Mas aqui é a opção mais simples que tem. Então é 5%, formato decimal da taxa, que multiplica 9, beleza? Então pronto, senhores. Observe que esse 100 morre com esse 100 que aparece aqui.
5 vezes 12 dá 60. Vou colocar já aqui, ó, 1.200. 5 vezes 12 dá 60. Aqui fica 60 vezes 9, beleza? Cadê? Meu Deus, está dando um branco. 6 vezes 9 dá quanto? Dá 54, não é isso? Colocando mais um zero, é isso aqui, ó. 54 mais um zero, 540. Isso aqui vai resultar em quê? 1.740. Então pronto. Esse é o montante. E aí? Foi difícil fazer essa questão? Se você se deparar com isso lá na hora da prova da PEMA e falar, pô, vou deixar a matemática em branco, meu amigo, você tem noção de como é que está a concorrência para concurso público hoje? Você vai acabar perdendo a porra de um concurso por causa de uma questãozinha desse tipo aqui. Então, se esforce. Eu também tive que aprender matérias que eu não era a minha praia, digamos assim. Mas hoje não tem mais briga de gente pequena, não. É só briga de leão, meu amigo. Então faça a diferença. Toda questão é válida. Faça a leitura e vai dar certo, beleza? Próxima questão, senhores. Cadê? A gente já julgou essa, se está certo ou errado, a quarta. Ele fala que o montante gerado será de 1.740. Correto, beleza? Agora sim, próxima questão. Acerca de proporcionalidade, julgue o item a seguir. Deixa eu limpar aqui o quadro rapidão. Bora lá. Dividir a quantia de 3.520 em partes o quê? Diretamente ou inversamente? Em parte inversamente proporcional a 1, 2 e 3, resulta respectivamente nas partes 1.920, 960, 640. E aí? Bora lá para o quadro? Quinta questão, vamos para o quadro. Nós temos o seguinte informações. Ele está falando sobre essa quantidade aqui de... Cadê? 3.520, beleza? Que esse valor vai ser dividido em 3 pedaços. Um pedaço A, uma quantidade A, B e C. Beleza? Isso aqui se fala, senhores, isso aqui se trata de dinheiro, 3 pedaços. Tranquilo? Sendo que essa divisão está ocorrendo de modo o quê? Inversamente proporcional com quem? A esses números, beleza? 1, 2 e 3. O que foi que nós aprendemos? Que quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, então fica assim, ó, com a razão entre esses parâmetros, sempre vai resultar numa constante, beleza? Enquanto que, quando uma grandeza ela é inversamente proporcional, a multiplicação entre dois parâmetros quaisquer que você vai estar relacionando, beleza? Isso resulta em uma constante. Então aqui, por exemplo, inversamente proporcional, A vezes 1 dá K, B vezes 2 dá K, C vezes 3 dá K. Deu para entender? Sendo que essa expressão aqui da multiplicação resultando nisso, geralmente a gente faz o quê? A gente reescreve isso como sendo uma fração. Por exemplo, A dividido por outra fração, que é o inverso do segundo termo. Por divisão de fração, isso retorna para o que está em cima. Mas, professor, por que o senhor faz isso? Porque vai existir uma propriedade fruto da igualdade entre determinadas razões que vai agilizar a nossa maneira de resolver a questão, beleza? Fruto de uma propriedade. Quer entender isso? Bora lá. Então, inversamente proporcional vai ficar dessa maneira que tem isso como equivalência, certo? Pego um e o outro, um sobre o outro termo referente a ele, resulta em uma constante. Beleza? Bora lá. Vamos trazer isso para a nossa questão. Então, o que é que vamos fazer aqui? Eu tenho que A dividido por 1 sobre, é aqui que entra o termo relacionado com A, 1 sobre 1. Isso vai ser igual a B dividido por 1 sobre, quanto? 1 sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? A C dividido por 1 sobre 3. Ok? Cadê, meu Deus? Isso é igual ao quê? Uma constante K. Tranquilidade? Então preste atenção comigo. Aqui eu tenho várias igualdades, em que aparecem 3 incógnitas. Tranquilo? E a gente pode criar uma outra, que é justamente o que eu estava mencionando. Fruto disso aqui, eu poderia criar uma outra razão, que é justamente o quê?
somar todas essas coisas que estão no numerador dessas frações, beleza? Ou seja, A mais B mais C dividido por quem? 1 sobre 1, que dá 1, mais meio, mais 1/3. Beleza? Então, note, no momento que eu faço isso, a gente vai tirar a solução daqui. Ó. Quanto é que resulta A mais B mais C? A soma entre esses parâmetros que denotam a quantidade, repartições desse valor de 3.520. Se eu somar isso tudo, resulta em quanto? Obviamente no total, que é o quanto foi dividido. Beleza? Então, essa expressão do numerador ela é conhecida e vale 3.520. Deu para entender, senhores? Então, fazendo isso, eu vou tirar aqui essa constante K, ela é igual a 3.520 dividido por isso aqui. Aí aqui eu faço operação de fração. O MMC de 2 e 3 é 6. A gente faz, ó, 6 por 1 dá 6, vezes 1, 6. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, observe que isso aqui é 3.520 dividido por... Cadê? 10, 11 sobre 6, não é isso? 11 sobre 6, ou seja, 3.520 que multiplica 6 e aqui fica sobre o quê? Sobre 11. Tranquilidade? Aí bora lá, professor, vou precisar descobrir quanto que vale essa constante. Tá dessa maneira, tá bem chato. Calma lá, pô. Deixa do jeito que tá aqui. Não se precipite. Por quê? A afirmação da questão é referente a quanto que vale o quê? Os valores de A, B e C. Tranquilidade? Então bora ver. Se a gente só achar um que não bate, a gente já passa a faca nessa questão e diz que ela está errada. Tranquilo? Então ele fala aqui, por exemplo, que A seria 1920, B seria 960 e C seria o quê? B seria 940, 60 e C seria 640. Vamos em C. Senhores, nessa relação aqui, ó, C seria igual a 1/3 de K, concorda comigo? C sobre 1/3 igual a K, isso está dividindo, passa multiplicando. Presta atenção. C, bora ver se vai bater. Vai ser igual a 1/3 que multiplica K, sendo que K é igual a quê? 3.520 vezes 6, e isso sobre 11. Presta atenção. Isso aqui, senhor, multiplicação de fração, não é numerador com numerador, denominador com denominador. Eu poderia fazer isso aqui, ó, já juntar isso e dane-se, é a mesma coisa. Esse 3 que está aqui, eu já divido 6 e isso resulta em quanto? 2. Ok? A questão está dizendo, vamos lá, presta atenção. Isso aqui vai resultar em quanto? 0, 4, 10, vai 1, 6, 7. 7.040 dividido por 11. Será que isso aqui vai resultar em 640? Bem, se isso aqui, vocês concordam comigo, que é mais prático a gente analisar dessa maneira, a questão está dizendo que isso é igual a quanto? 640. Se ela está afirmando que essa expressão vai resultar em 640, então 7.040 tem que ser igual a 11 vezes quanto? 640, não é isso? Vamos fazer aqui, ó. 11 vezes 640. Aqui é fácil, né? 046, 046. Faz aqui, soma, 4, 10, vai 1, 7. E aí, bateu ou não bateu? Vamos ver. 7.040. Bateu, senhores. Então, de fato, C é igual a 7.040. Então, C tá ok. A gente vai precisar calcular os demais. Não foi uma opção que a gente deu sorte. Mas possa ser que a questão seja correta. Cabe a gente ter paciência em fazer. Beleza? B. B seria K sobre o quê? K sobre 2. Beleza? Então, B é igual a K sobre 2. Ou seja, cadê? K vai ser... Cadê? K vai ser 3.520, multiplica 6, sobre 11, e sobre 2, o 2 vem para cá, ó. Fica aqui o 2. Então, isso com isso cancela, tá 3. Beleza? 3 vezes isso aqui vai resultar em quanto? 0, 6, 15, vem 1, 9, 10. 10.560 sobre 11. A gente faz a mesma análise, senhores.
A questão está dizendo que isso aqui, B, vai resultar em 960. Será que resulta em 960? Só vai resultar se a multiplicação entre isso der 10.560, beleza? Então, bora lá. 11 que multiplica 960. Então, 069, 069. Faz aqui soma, 0, 6, no caso, 15, 10, 10.560. E aí? B também tá tudo ok, beleza? Falta o A. Bora lá fazer o quê? A sobre isso tem que ser igual a K. Ou seja, A é o próprio K, que K é igual a 3.520 vezes 6 dividido por 11. Ele está dizendo que isso vai resultar exatamente em quanto? 1.920. Então, cabe a gente verificar na lógica inversa aqui, ó. 11 vezes 1.920 fica mais fácil analisar assim, na maioria das vezes, senhores. Então, 11 que multiplica 1.920. Bora lá? 0,291, pula 1, 0,291. Beleza? Vem aqui, ó, 0,2, aqui é 9,2, então vai dar 11, 10, 11 aqui, e aqui 2. Ou seja, cadê? 21.120. Eita, mas aqui ainda tem um 6 multiplicando. Bora lá, vamos fazer também. 6 vezes 3.520. 6 vezes 3.520. 0, 12, 30, 31, 18, 19, 20, 21. 21.120, 21.120, olha, coincidiu. Então, de fato, senhores, essa questão, que é qual, meu Deus? Que é a quinta questão, ela está o quê? Correta. De fato, os valores de A e B, fruto dessa divisão proporcional, através de uma relação inversamente, resulta nesses quantitativos, e a quinta questão, ela está o quê? Correta. Próxima questão. Acerca de rendas uniformes, taxa de juros, capitalização e descontos, julgue o item a seguir, beleza? Uma taxa de juros de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, tem taxa de juros efetiva dada por I, que é igual a 100, que multiplica 1,1 elevado a 12 menos 1%. Essa quantidade já em porcento. E aí, vamos para o quadro? Vamos lá. Essa sexta questão, vamos colocar os dados, né? Ele fala de uma taxa de I igual a 12%, beleza? No caso, ao ano, sendo que a capitalização dele é o quê? Mensal. Quando não coincide, senhores, essa quantidade aqui, essa referência com essa outra linha aqui, não coincidiu. Então, isso é uma taxa de juros o quê? Nominal. Eu não posso utilizar uma taxa de juros nominal na expressão. Ela não é uma taxa efetiva. Já começa daí, beleza? Para a gente começar e transformar uma taxa nominal numa taxa efetiva, ou seja, fazer coincidir com a sua capitalização, que é quando o capital vai ser inserido lá na sua conta, tranquilidade, a gente vai fazer isso através de uma proporção. Simples assim. Se isso está ao ano, quantos meses tem um ano? 12, né? Então, vou dividir isso de modo que isso aqui fique numa proporção o quê? Mensal. Beleza? Quanto é que ficaria a fatia disso mensalmente? Então, para eu transformar uma taxa de juros que está o quê? Que é nominal numa taxa efetiva, nesse caso eu vou dividir por quanto? Por 12. Então, ao dividir isso aqui por 12, senhores, vou colocar assim, ao dividir isso por 12, eu vou encontrar 1%, no caso aqui, ó, ao mês, tranquilo? Já é uma taxa efetiva. Sendo que a questão está dizendo, meu amigo, essa taxa de juros efetiva, no caso, ao longo de um ano, ou seja, anual, é dado através de qual expressão? Nós, nas nossas aulas, né, para quem está com acesso ao curso,
Eu ensinei lá que a gente chega a essa relação que I1 mais 1, isso é igual ao quê? 1 mais I2, perdão, coloquei na ordem inversa aqui, mas dá no mesmo, beleza? Imagina 1 mais I1 aqui. 1 mais I2, aí aqui fica N2 sobre N1 menos 1. Perdão, fica desse jeito aqui. E se eu quiser isolar o I1, fica assim, I1 igual a isso menos 1. Tranquilo? No formato decimal. Aqui eu estou numa taxa o quê? Ao mês e quero passar para ano. É uma ordem crescente, beleza? Quando é uma ordem crescente, isso aqui sempre vai resultar no número o quê? Inteiro, em tese, vai botar o maior sobre o menor em cima. Quando for de mês para ano, principalmente. Mas, professor, tá dando um nó na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso? Bora lá. Bora lá. Considere o seguinte. I1 é o que eu quero descobrir referente ao quê? A taxa efetiva ao ano. Tranquilo? E I2 é uma taxa o quê? Mensal. Mas eu tenho que analisar isso para saber esse quantitativo em relação a quantos existem ao longo do mesmo intervalo de tempo, beleza? Então preste atenção no raciocínio. Eu quero achar essa taxa aí de modo que anual. Então a referência para esse I1 é anual. Então, ao longo de, como é que fala? Um ano, vou colocar aqui, ó. Um ano. Qual o período referente a essa taxa? Né? Ano, qual o intervalo que tem para essa taxa? Um ano. Aqui essa taxa está ao mês, mas o meu período de análise é ao longo de o quê? Um ano. Então, quantos meses existem dentro daquele mesmo intervalo de tempo? 12, não é isso? Então, aqui, ó, 12. Esse 2 é justamente a taxa que eu estou fazendo a conversão. Eu quero descobrir I1 nessa linha de análise em quê? Em ano, beleza? E esse 2 é essa taxa que eu estou convertendo, que no caso é 1%, ou seja, 1 por 100, beleza? Então pronto, senhores, isso aqui já é a conversão da taxa efetiva que está ao mês para ao ano, sob o regime de capitalização composta, que é assim que é a regra, beleza? Que é como se fossem os juros compostos da relação. Para eu pegar isso aqui e calcular ela em porcentagem, eu tenho que pegar tudo isso que a gente fez aqui e multiplicar por 100. Aí essa taxa vai estar em correlação em porcento. Ou seja, vamos reorganizar isso aqui. 1 por 100 é a mesma coisa que 0,01. Beleza? Somado isso com 1, eu fico com o quê? 1,01, ok? Elevado, no caso, 12, beleza? Subtraindo de 1 essa expressão, e no caso eu tenho que pegar isso e multiplicar por 100, de modo que essa taxa aqui, efetiva anual, ela esteja em qual formato? Em porcentagem. Então vamos comparar com a expressão. A expressão diz o seguinte: vai ser igual a 100, tem um 100 aqui, ok, tem um 100, que multiplica 1,1, é 1,01, porque isso aqui fica 1% ao mês, e quando botar em decimal, 1% dá 0,01, somado com 1 dá isso. Já daria para matar simplesmente com essa lógica aqui, não seria 1,1, tranquilo? Então, não preciso nem terminar, né? Qual questão? Essa sexta questão, senhores, ela vai estar o quê? Errada, beleza? Vamos para a próxima questão. 17,6%, ok? E ele fala também sobre o quê? Sobre uma inflação de 5% e está pedindo a taxa real. O que foi que nós aprendemos nas nossas aulas de uma relação que envolve essas taxas? Nós aprendemos o seguinte, ó, que a relação da taxa real ela vai ser obtida através de 1 mais a taxa nominal ou taxa aparente, dividido por quem? 1 mais a inflação, subtraindo de quanto? Menos 1. Dessa maneira aqui, eu vou encontrar a taxa real no formato que? Decimal. Mas se eu quiser essa taxa em porcentagem, eu tenho que simplesmente isolar isso aqui e multiplicar o quê? Por 100. Aí sim o resultado vai ficar em porcentagem. Aí observe, vamos substituir. R, no caso, vai ser igual a 1 mais 17,6%, que em decimal, isso aqui vai ficar o quê? 0,6.
176, beleza? Tudo isso dividido por quanto? Por 1 mais a inflação, ou seja, 1 mais 0,05, que é 5%, no formato decimal. Pego isso, subtraio de 1 e, obviamente, ao final faço o quê? Multiplico por 100 e o resultado sai em porcentagem. Beleza? Observe que isso aqui, senhores, nada mais é que o quê? 1,176. E isso aqui nada mais é que o quê? 1,05. Na hora da prova você vai ter calculadora? Não. E aqui é um simulado. Então vamos junto resolver isso. Obviamente sem o uso de calculadora. Beleza? Tem que fazer essa divisão chata. Então observe, números com casos decimais. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então tem que transformar isso numa relação de números inteiros. Beleza? Obviamente vou multiplicar tudo para encontrar uma fração equivalente, que dá a mesma coisa. Multiplicar tudo por quanto? Por 1.000. Salto 3 casas, fica 1.176. 3 casas fica 1.050. Então, vou vir para cá, ó, e fazer aquela velha divisãozinha que nós aprendemos há muitos anos. Então, vai ser isso dividido por 1.050. Beleza? Então, observe. Daqui eu faço o quê? 1 menos 1.050. Vou ficar com o quê? 1, 2, 1, 0. 121. Aqui eu vou colocar o quê? 0. Botei 0 aqui, vírgula. Esse número é maior que aquele. Show de bola. Mas aqui já vem o quê, senhores? 1, vem 1.050. 0, aqui 6, vem 1, 160. 160, obviamente, já é um número menor que aquilo. Eu poderia já fazer o que aqui? Colocar um 0. Ah, eu vou colocar um 0 aqui? Não, mas se eu fosse colocar outro 0, aí sim, eu jogo um 0 aqui. Tranquilo? 1.600 por isso aqui. Note que 2 vezes isso já passa, então vai ser 1 de novo. Tranquilidade, senhores. Que mais? Então, vem aqui, ó, menos 1.050, beleza? 0, 5, vem 1 aqui, 5, e aqui, no caso, 0, 550. E assim segue. Observe. Isso aqui vai dar aproximadamente o quê? 1,11, tá vendo? 1,11 menos o quê? Menos 1, que multiplica o quê? 100%. Observe que essa relação aqui, essa diferença, vai dar aproximadamente o quê? 0,11. E isso multiplicando por 100, resumindo, senhores, vai dar aproximadamente 11%. Um pouquinho mais que isso, uns quebrados aí, tranquilo? Aí a questão fala o quê? A questão fala que essa taxa será superior a 13%. E aí, eu preciso ficar perdendo tempo encontrando aí as casas decimais, os negócios? Não, senhores. Porque daqui a gente já tira que essa sétima questão ela está errada, porque seria inferior a 13%. Beleza? Então, a questão 7 está finalizada. A oitava questão está trazendo o seguinte, vamos ao enunciado. Julgue o item subsecutivo, considerando um empréstimo no regime de juros o quê? Simples, em que a taxa de juros contratada é 6% ao mês, ok? Vamos lá, vamos para a oitava questão aqui no quadro. Ele deu informação de uma taxa de juros, um regime de juros simples, e ele está mencionando a questão do montante o quê? Ser o dobro, ou seja, apliquei C e vou colher um montante de 2C, que é o dobro do que eu apliquei. Tranquilo? Então, se eu falo que o montante é o dobro, bora lá. Oitava questão, senhores. O montante vai ser o quanto eu apliquei, mais o que eu vou ganhar através de quê? Juros. Sendo que a questão está dizendo que esse montante é 2 vezes a aplicação. Se a gente for isolar os juros aqui nessa expressão, os juros, senhores, vai ser igual ao quê? Isolando, o juros vai ser igual a 2C menos C, que ele vai resultar em C. Então, uma equivalência para isso aí é que os juros é igual ao capital que foi investido. Então, presta atenção. Se os juros é igual ao capital, o capital é igual ao juros. Vou botar aqui o capital igual aos juros. Mas os juros no regime de juros simples, como é que é calculado isso? É uma fórmula bem besta. É o capital que você investiu, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo de aplicação. A questão está falando o quê? Eu conheço a taxa, não é isso? Eu não conheço a taxa? Ele quer saber o tempo. Mas esse capital, eu posso passar ali para o outro lado dividindo, presta atenção, ó. C sobre C, que vai resultar em 1,
beleza? Passei dividindo, fica assim. E isso vai resultar no que sobrou do outro lado, I vezes N, beleza? Essa taxa, ele fala de quê? 6% ao mês. Então, ele fala o montante será o dobro do capital em menos de um ano. Bora lá, vamos trabalhar com a taxa em meses. Beleza? Por mês. Então, 6 por 100. Observe que isso aqui, se eu for isolar o N, esse 100 que está dividindo passa multiplicando e o 6 que está multiplicando passa dividindo. Resumindo, N vai ser igual a 100 dividido por 6 e qual unidade, senhores? Meses, obviamente. Tranquilo? Quanto é que vai dar isso aí? 100 dividido por... Como é que fala? 100 dividido por 6. Calma lá. Ele está dizendo que isso aqui vai ser o dobro em menos de um ano. Se isso aqui está em meses, será que isso aqui, no caso, é menor do que 12? Será que é menor do que 12 essa divisão? Beleza? Para isso aqui, por exemplo, resultar em 12, presta atenção, ó, 100 sobre 6. Vamos supor que isso é igual a 12. Mas isso só seria igual a 12 se esse número que está ali em cima fosse exatamente quanto? 6 vezes 12, que dá 12. Vem 1, 6, 7. Seria, no caso, 72, certo? Então, se isso aqui fosse 72, deu para entender? 72 dividido por 6 resultaria em 12. Mas nota, é 100 e 100 é maior que 72. Então, automaticamente, senhores, eu uso às vezes essa lógica, para mim é mais rápido. Automaticamente, isso aqui vai dar um número maior do que 12 meses, beleza? O que vai tornar essa oitava questão o quê? Errada, porque não vai ser em menos de um ano, vai ser em mais de um ano, beleza? Vai ser mais que 12 meses. Então, a oitava questão, ela está o quê? Errada. A nona questão, senhores, como é uma questão teórica, a gente resolve aqui mesmo, diretamente nessa tela, um olhando para o outro. Nona questão. Com relação à administração financeira e orçamentária, julgue o próximo item. No desconto composto, opte-se por antecipar recebíveis com cálculo de juros por capitalização simples. Cara, tem lógica isso? Se eu estou utilizando o desconto composto, eu vou antecipar esses recebíveis, ou seja, referente à relação com o desconto, com o cálculo de juros por capitalização simples, senhores. Balela isso aqui, né? Vai ser besteira. Então, não tem dor de cabeça. Você já vai nessa questão, é aquela o quê? Errada, beleza? Porque se é composto, aqui vai ser composto. Ali é simples, aqui vai ser simples, ponto final. Não tem muita conversa. Tranquilo? 10ª questão, vamos para o enunciado. Julgue o item a seguir relativo ao quê? Relativo à porcentagem. Pronto, aí, referente à porcentagem. Enquanto isso, eu vou apagando o quadro, mil e uma função ao mesmo tempo. Considere-se que um produto cujo preço era de R$3.000, então o produto era de quanto? R$3.000. Ele teve o seu primeiro preço, teve o seu preço reajustado em 2 semestres consecutivos, pela mesma taxa de reajuste, passando a custar 4.320 após o segundo reajuste. Nesse caso, conclui-se que a taxa de reajuste utilizada para corrigir o preço desse produto foi de 20%. Senhores, vamos lá. Aqui daria para a gente utilizar a lógica de aplicação de juros o quê? Composto, beleza? Porque vamos supor que você aplicou um capital de 3.000 e recebeu 4.320, beleza? Como é que fala? E essa questão de reajuste consecutivo é tipo assim, atualmente o preço é tanto, teve um reajuste, esse valor vai incidir aqui no valor atual. Depois, outra ocasião, vou aumentar mais tanto, vou diminuir tanto, eu vou diminuir em relação ao outro preço? Não tem lógica, beleza? O mercado vai estar sempre referente ao valor atual, beleza? Então, se tiveram 2 reajustes sucessivos, o que é que vai acontecer? Presta atenção. O preço custa 3.000, a gente fez uma questão parecida, né? O valor é 3.000. Aí sobre ele vai ser inserido uma taxa de aumento I. Então, qual o valor que ele vai ter aqui? O valor total. O valor total vai ser de 3.000, beleza? Que vai multiplicar o quê? 1 mais I.
Tranquilidade, senhores. Por que 1 mais I? Porque 3 vezes 1 dá 3.000 e 3.000 vezes I é justamente a quantidade que aumentou, fruto desse aumento I. Então, vamos supor, eu tenho esse valor. Vamos supor que eu conheço esse valor, é o valor atual. Mas não está legal, eu acho que ele não está viabilizando o meu negócio. Vou aumentar de novo. Dane-se, vou aumentar o valor. Então, referente a esse valor, eu vou aumentar mais I%, que é a mesma taxa. Então, vou vir para cá, ó. Quanto é que vai estar o valor atual? Vai ser o valor antigo, 3.000 que multiplica 1 mais I, e sobre ele eu vou pegar mais aquele percentual de aumento, que no final da história eu vou ter que multiplicar por quem? 1 mais I de novo, que é justamente o quê? Isso é o preço atual, beleza? 1 que vai ficar o preço atual, mas eu vou somar com essa outra parcela aqui, mais I% disso. Tranquilidade? Então, observe que essa expressão que está aqui, que vai resultar em quê? 3.000 que multiplica 1 mais I vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Esse é o valor final, depois dos aumentos. Mas a questão fala que isso aqui, senhores, resulta em quanto? 4.320. Então, eu vou fazer isso, olha. 4.000, cadê? 4.320. E isso tem que ser igual a quanto? 3.000 que multiplica 1 mais I elevado ao quadrado. E aí, isso aqui parece com a fórmula de juros compostos ou não? C vezes 1 mais I elevado a N. Não só parece como é exatamente, senhores. Você só tem que interpretar a questão. Beleza? Então, daqui para a gente resolver esse negócio, eu posso fazer o quê? Isolar 1 mais I. Então, eu vou ficar com 4.320 sobre 3.000. Isso aqui é igual ao quê? 1 mais I elevado ao quadrado. Eu poderia passar uma raiz quadrada nisso aqui e retirar esse ao quadrado, tranquilo? E para eu isolar essa taxa aí, o que é que vai acontecer? I vai ser igual a raiz quadrada de 4.320 sobre 3.000 menos 1. Beleza? Pronto, aqui eu tiro essa taxa no formato em quê? Em decimal. Bora ver se a gente consegue ou não resolver isso aqui. Note que aqui vai ser múltiplo, tranquilo? Veja, esse zero eu cancelo com esse zero. Esse zero aqui tem 100 no denominador, show de bola. E 432 é múltiplo de 3, não sei quanto dá, mas a gente vai ver aqui agora, porque eu sei que vai dar uma divisão exata. Por 3, aqui dá 1, vem menos 3, sobra 1, 13. No caso, 12. 1, 2 e aqui 4 novo. 1, 4, 4, que isso aqui é a mesma coisa que o quê? 12 ao quadrado. Então, observe, isso aqui vai resultar na raiz quadrada de 144 dividido por 100, no final menos 1. 144 é 12 ao quadrado. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 100, 10. Então, 12 por 10, menos 1. 12 por 10 é 1,2. 1,2 menos 1 dá o quê? 0,2. Essa é a taxa em qual formato? Decimal. Se eu quiser isso em porcentagem, eu faço o quê? Multiplico por 100, que vai resultar naturalmente em quanto? 20%. Beleza? Então a questão fala que essa taxa de reajuste foi exatamente de 20%. A décima questão está certa ou errada? Está muito correta. Beleza, senhores? Então é isso. Com essa questão a gente finaliza o nosso primeiro simulado. Espero ter ajudado cada um dos senhores que estão conferindo aqui no canal do YouTube. Essa resolução do nosso primeiro simulado vão ter mais inúmeros daqui para frente. Beleza? Para somar e agregar ao treinamento dos senhores para essa prova. Deixe o seu comentário, compartilha com os colegas, porque só assim vai facilitar a questão de ajudar as pessoas que não irão adquirir o acesso a 100% aí das nossas aulas ou a 100% dessa parte prática de simulados e questões de provas anteriores, beleza? Então isso vai ajudar a viabilizar ou estar sempre trazendo isso aqui para as demais pessoas. Então, senhores, forte abraço, espero ter ajudado aí ao estudo dos senhores e a gente se vê em breve.